Amigos, mais uma porção das Escrituras com o profeta Joel. Acompanhe, compartilhe. Quem evangeliza tem galardão no céu. É chegada a hora de partir. Prepara-te, ó igreja, para subir. Tema de hoje: o verdadeiro sentido do Natal. Há 5.000 anos atrás, Deus criou o homem e colocou em sua cabeça o reino da terra. E Adão, ele cometeu alta traição com Deus e pegou a coroa de rei e colocou na cabeça de Satanás. Satanás passou a dominar a terra e implantou o seu reino na terra. E então Pedro passou a ser o Deus da chuva, Santo Antônio passou a ser o Deus casamenteiro, cada país passou a ter seu santo padroeiro, cada estado passou a ter um padroeiro, e Deus ficou em segundo plano. Adão entregou a terra que Deus criou nas mãos de Satanás. E agora Deus teve que resolver esse problema que Adão cometeu há 5.000 anos atrás. Deus então resolveu esse problema há 2.000 anos atrás. Um dia, uma jovem solteira morava em Nazaré. Um anjo apareceu a Maria e disse: eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. E Maria disse: mas como pode isso acontecer? Eu sou virgem. O anjo lhe disse: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá. Naqueles dias, o imperador César Augusto Romano, imperador de Roma, decretou uma lei que todas as pessoas deveriam ir para a sua terra natal para se cadastrar, procurar o cartório de cadastro e se recadastrar. José era o noivo de Maria, e Maria já estava às beiras de dar à luz, estava com 9 meses de gravidez. E então José não podia deixar Maria sozinha em Nazaré. E José pegou Maria e botou em cima do jumento. E então levou Maria para Belém consigo. E de repente, chegando em Belém, nas ruas de Belém, ouviu-se um choro de criança. Mas aquele choro era diferente. Aquela criança era diferente. Houve sinais no céu e na terra. Uma estrela brilhou no céu. E de repente, os pastores que estavam guardando ovelhas no campo viram uma luz muito forte e se assustaram. Mas os anjos apareceram para os pastores e disseram: não se preocupem, não vos assusteis, porque hoje é nascido o reino de Deus na face da terra. Na cidade de Davi nasceu o Salvador. Glórias a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. José, então agora, voltou para casa e foi trabalhar na sua loja que ele tinha em Nazaré. E ali, na sua loja de reparos, ele construía tendas, consertava tendas, trabalhava também na arte de carpintaria. E Jesus foi aprendendo com José. E naquele trabalho, José, ele sustentava a sua esposa Maria e os seus 8 filhos. E Jesus aprendeu a arte de carpinteiro. E José, então um dia, prestando serviço na casa do governador Herodes, uma tábua caiu na sua cabeça e José veio a morrer. Jesus, ele
passou por todo o processo humano que nós passamos. Ele foi um homem normal como nós, aqui na terra. Aos 7 anos de idade, Jesus, ele foi para a escola estudar. Estudou grego, aramaico, hebraico. E agora, com 14 anos de idade, Jesus, ele teve que assumir a sua família, porque o seu pai José faleceu. Mas Jesus foi um homem que experimentou todas as coisas normais como nós. Jesus mamou em sua mãe Maria quando era criança. Quando ele era criança, ele tinha uma sabedoria extraordinária. Jesus, ele não tinha consciência que ele era Deus, que ele é Deus. Ele só veio ter consciência que ele tinha todo o poder na terra aos 20 anos de idade. Mas ele optou por não usar esse poder. Mas Jesus foi um menino normal. Jesus brincou com um vizinho, um coleguinha seu, filho de um vizinho chamado Jacó. Aos 7 anos foi para a escola estudar. Aos 12 anos, Jesus, ele ficou perdido lá em Jerusalém, na festa da Páscoa, quando Maria voltou na caravana de Nazaré. E Maria pensava que Jesus estava com José. E José pensou que Jesus estava com Maria. A criança ficou para trás, com 12 anos de idade, numa cidade grande. Jesus, então, agora, com 14 anos de idade, ele teve que assumir a família. Ele era o mais velho. E ele teve que assumir, então, porque o seu pai morreu, Maria estava viúva. E Jesus teve 7 irmãos, 4 irmãos e 3 irmãs. José, Tiago, Simão e Judas, Miriam, Marta e Ruth. Eram seus 7 irmãos que ele tinha. E ele teve que trabalhar duro agora para poder sustentar os seus irmãos. Jesus agora foi chefe de família. Jesus, ele foi um ser humano como nós. Jesus não casou, mas ele foi chefe de família. Porque Jesus, a vontade de todo ser humano, de todo homem, é casar e ter filhos. Mas Jesus não podia casar. Se ele casasse e tivesse filhos, os seus filhos seriam semideuses e seriam adorados até hoje, como é Maria, a sua mãe. Então Jesus, ele não casou, mas ele foi chefe de família porque criou os seus 7 irmãos. Agora, aos 30 anos de idade, chegou a hora. Jesus atingiu a maturidade humana, 30 anos de idade. Ele teve então que deixar a sua família, deixar a sua mãe terrena, Maria, e seus irmãos para trás. Maria sabia que ele era o Messias, que ele é o Messias, e que ele iria sair para pregar o evangelho do reino. Ela não poderia impedi-lo. E então Jesus preparou o seu irmão Tiago, o mais velho, para tomar conta da família na sua ausência. E Jesus então saiu de Nazaré e foi para Betânia se encontrar com João Batista, que estava batizando às margens do Rio Jordão. Quando João viu aquele homem lá no final da fila, João apontou o dedo para aquele homem e, em alto e bom som, João começou a pregar e disse: esse aí estava lá em cima com Deus. Deus nunca foi visto por alguém, mas esse aí estava lá em cima com Deus. Esse aí é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, da qual eu não sou digno nem de desatar a sua sandália. Importa que ele cresça agora e que eu diminua. Eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E então Jesus foi batizado por João e foi para o deserto beber o cálice da preparação. Lá no deserto, Jesus passou 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber. No deserto, durante o dia, faz 40 graus. É um calor terrível. E à noite é o contrário. À noite, no deserto do Oriente Médio, faz um frio terrível. A temperatura cai abaixo de 0. E o nosso Senhor Jesus Cristo, ele não tinha um cobertor quentinho para se aquecer, não. A companhia que o nosso Senhor Jesus tinha no deserto eram animais bravios, que queriam
atacá-lo. Jesus não podia vigiar, não podia dormir, ele tinha que vigiar, ele tinha que estar atento. E ali então Jesus passou 40 dias e 40 noites. Amigo, eis a pergunta que eu te faço agora. E se fosse o seu filho? Você iria dançar, beber, festejar, pelas pessoas maltratar o seu filho, humilhar, caluniar, açoitar? Se fosse o seu filho, você iria dançar, festejar, quando as pessoas estivessem torturando o seu único filho, colocando espinho na cabeça dele? Você iria festejar vendo o seu filho sendo caluniado, humilhado, maltratado, preso em cima de uma cruz, com os pés furados, mão furada, barriga furada? Você iria dançar, festejar, se você visse o seu filho colocado ao lado de dois marginais, como se fosse bandido, na cruz do Calvário, e o seu sangue descendo, moscas sentando no seu corpo, bichos? Aquela cena foi tão terrível, tão difícil, que o próprio Deus, naquela hora, quase destruiu a terra. A Bíblia diz que naquela hora, quando Jesus estava lá sendo maltratado naquela cruz, então houve um grande eclipse na terra, a terra escureceu, houve um grande terremoto, quase que Deus destruiu a terra. Esse terremoto foi tão grande que os túmulos se abriram, os sepulcros se abriram, o cemitério se abriu todo de alto a baixo, e a glória de Deus foi tão grande que até morto ressuscitou naquela hora. O véu do templo se rasgou de alto a baixo, e Jesus teve que intervir naquela cena, e ele disse: Pai, perdoa eles, porque não sabem o que fazem. Amigo, e se fosse o seu filho? O verdadeiro sentido do Natal não é comemorar o nascimento de Cristo. O verdadeiro sentido do Natal é ter Cristo na sua vida. O verdadeiro sentido do Natal é ter Cristo como um estilo de vida de cada cidadão. Porque comemoração vem e vão, mas Cristo deve ser um estilo de vida de cada cidadão. Amém. Que Deus te abençoe.